Olá, queridos irmãos, quero complementar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero vos trazer aqui um estudo sobre a palavra do Senhor. Você que gosta de aprender a palavra do Senhor, você que gosta de ter novidades de estudo para seu livro espiritual, para lecionar aos novos convertidos a respeito do Deus que nos servimos. Quero falar sobre aqui no tema de céus. O que é céus? Dentro da palavra do Senhor. Quero que nós abrimos essa Bíblia em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, que diz assim. Deuteronômio 10, verso 14. Vou ler na 2 tradução, a tradução Ferreira de Almeida e também na NVI, que diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. Na NVI, nova tradução internacional, diz assim: Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus até aos altos céus. Os céus foram criados com tridimensionalidade do Taior, ou seja, 3 céus. Ou seja, a origem de um céu, de Zafon, está nos outros céus. Cairosferiano. Uma tradução, vou trazer a tradução aqui, seja um estudo na linha teológica judaica e na linha teológica brasileira. A lei diz que Deus trouxe um espaço do céu de Zafon. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 14 e o verso 13. E a multiplicação em Kairos. Este assunto é desconhecido, mas pode ser verdade, porque os céus são gerados em Gênesis capítulo 5. Eles são colocados como um lençol amarrado nas 4 pontas, ou como um livro. Cada página do livro é um céu. Isaías 34, verso 4, Apocalipse capítulo 16, verso 14. De acordo com o ensinamento judaico, que é a linha teológica judaica, do Talmud, o universo é composto de 7 céus. O universo é composto de 7 céus na linha dos judaicos, na linha judaica, escrito no Talmud, 7 céus. Como exemplo, abaixo eu vou falar aqui o nome dos 7 céus para que você venha a conhecer na tradução da linha teológica judaica. No primeiro céu, ele é conhecido como um Vilon. Está em Isaías capítulo 40, verso 22. O segundo céu, ele é conhecido na linha judaica teológica do Talmud como Haki Ayah. Haki Ayah. Está em Gênesis capítulo 1, verso 17. O terceiro céu é conhecido como Shahakim, que está em Salmo 78, verso 23. Temos o quarto céu, que é conhecido como Zebu, ou Zebu,
Está em Isaías capítulo 63, verso 15. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 13. O Maion, né? Veja também Deuteronômio capítulo 26, verso 15. E Salmo 42, verso 9. O quinto céu é chamado de Machon. Machon, o quinto céu, na linha judaica, teologia judaica, no Talmud. 1 Reis, capítulo 7, verso 30. Deuteronômio, capítulo 28, verso 12. O sexto céu é conhecido como Arabote. O Arabote. O sétimo céu é conhecido como Efanis, que é conhecido na linha teológica como o trono, na mitologia cristã, como os tronos. Os tronos. O islamismo e o hinduísmo também faz referência de 7 céus, com uma diferença de nome. Veja que o Isnon é um dos céus que estão relacionados com os nomes dos seus deuses nas nações. Por isso existem várias teorias acerca das quantidades dos céus. O céu superior é a casa de Deus. Antes de existirem os céus, Deus já morava em um céu, um determinado lugar conhecido como Monte da Congregação. Antes de existir o céu, Deus já morava em um céu conhecido como Monte da Congregação, nas extremidades do norte de todas as galáxias. Você vai encontrar isso no livro, no versículo referindo, no livro 14 de Isaías, verso 13. Deus criou primeiro os céus e depois a terra. Quando Deus criou o céu, já estávamos na respiração de Deus. Ou seja, já estávamos dentro de Deus, lá em João 14, 10, 34. O conceito verbal, e seja pulmões de Deus, né, o fôlego de Deus. Por isso que em Salmo, diz lá em Salmo 82, verso 5, vós sois deuses. Em João capítulo 10, verso 14, verso 34, aliás, verso 34. O conceito verbal de céus, dos céus, Deuteronômio capítulo 10, verso 14, que acabamos de ler, é para definir que existe vários os céus. Que existe vários os céus. Deuteronômio capítulo 10, verso 14. Conceito verbal de céus, dos céus. Segundo a cultura judaica, existem 7 céus. 7 céus, 7 templos. Porém, a cultura brasileira só conhece 3 céus. A cultura teológica que estudamos aqui no Brasil, as Bíblias, que são editadas, a sua tiragem, o seu conhecimento, existe 3 céus, que é o Urano, que é o firmamento, Mesurano, que é das galáxias dos planetas, e Eporâneo. Esse é na cultura brasileira, esse é no estudo da teologia brasileira. Que existe 3 tempos, né? Um intemporal, que é o planeta Terra será no meio das galáxias. Se for assim, existe 3 céus acima das nossas atmosferas e 3 céus abaixo das nossas atmosferas. Aliás, existem catedráticos que dizem que para chegar a Deus é necessário passar por 3 céus acima de nós. E para chegar ao lago de fogo, como os catedráticos falam, que é preciso passar por 3 céus
abaixo de nós, que está ali, pode ter referência como Filipenses, capítulo 2, verso 10. Aqui está uma das linhas que podemos estudar. O mais profundo do conhecimento, trazendo para o nosso conhecimento da palavra do Senhor, conhecemos quem é o nosso Deus, a morada do nosso Deus, que é céu, e o conhecimento do mundo espiritual. Referente ao primeiro céu, a nossa galáxia é conhecida como o céu atmosférico, que é o Mesurano, que é conhecido lá na teologia como mesocrânios, troposferas, ou planetário. Esse céu foi feito por Deus em benefício de toda a humanidade. Esse céu foi feito em benefício de toda a humanidade. A lua, o sol, as estrelas são contadas como planeta do primeiro céu. Primeiro céu. Neste primeiro céu existe milhões de planetas que foram criados em benefício de toda a humanidade, independentemente de crença, raça, religião. Está escrito até o nome que acabamos de ler, capítulo 10, versículo 17 ao 18. A palavra céu define também a infinidade de espaços, conhecido como firmamento em todas as galáxias, que às vezes pode ser visto pelos olhos humanos, que alguns teólogos falam que muitos demônios moram nesta região ou neste planeta do primeiro céu. Eles baseiam em Efésios capítulo, a carta aos Efésios capítulo 6, verso 12. Nós temos o segundo céu, fazendo na linha da cultura brasileira, não no Talmud judaico, como o céu angelical, é conhecido como estratosféricos. O segundo céu está em todas as regiões celestes, no espaço sideral, onde não pode se ver com os olhos carnais. Está escrito isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que desceu no coração do homem, Deus tem reservado para quem o ama. É um espiritual, aonde se encontra a hierarquia angelicais. Você vai encontrar em Efésios capítulo 3, verso 9 ao 10. Aliás, o reino de Deus é espiritual, né? O Lucas vai falar isso no capítulo 22, 29, no capítulo 17, versículo 20, e no capítulo 21, e 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, e 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Também aonde os anjos de Deus foram criados, onde os anjos foram criados, neste segundo céu. Você vai descrever isso lá em Ezequiel capítulo 28, um querubim que andava pelas pedras fogueadas, que é conhecido ali abaixo ali da região do monte da congregação, ou Monte Sião. Grande batalha angelical entre o bem e o mal são travadas nesta região. Daniel capítulo 10, versículo 1, do 1 ao 13, Apocalipse capítulo 12, verso 7, nessa região, conhecido que é a batalha travada, que em outra tradução conhecido como esse lugar como o lugar onde as bênçãos estão ali alojadas, esperando as nossas orações chegar a ter esse lugar chamado Bazã, onde Deus deixou ali o próprio inimigo das nossas almas preso ali, a domiciliar
nesse lugar chamado Bazã. Bazã. E fica entre o trono de Deus, entre o primeiro céu e o segundo céu. É Bazã, que é travado ali, que é no segundo céu. Ele tentou subir para o terceiro céu no espaço do primeiro céu. Você vai encontrar isso lá em Apocalipse 12, Isaías 14 e Ezequiel 28. E Efésios capítulo 6 e 12. Ele tentou subir, tomar o lugar de Deus, subirei até as estrelas. E sabemos que o trono de Deus era guardado ali por os querubins. Mais acima dos querubins estavam os serafins. Você vai ver essa passagem angelical lá em Isaías capítulo 6, a partir de Isaías capítulo 6, que eles cantavam Santo, Santo é o Senhor, né? E Isaías diz que viu o Senhor, o trono do Senhor. Os serafins é quem estava sustentando ali, que serafim quer dizer ardendo em fogo, que é sustentado pela sua glória, né? E os querubins ali eram o guardião do trono de Deus. A região celeste, o segundo céu, é a casa de Satanás e dos demônios. O segundo céu. Apesar disso, eles planejaram batalha contra Deus e foram lançados do segundo céu para o primeiro céu, né? Você vai encontrar lá em Éfeso capítulo 6, 12, Zacarias 13, versículo 7, Mateus capítulo 26, verso 31. É o lugar onde os anjos de Deus estão a todo momento preparados para nos defender. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 5, verso 17 a 20, Atos capítulo 12, do 1 ao 12, Salmo 34, verso 7, que fica redor daquele que eu teme, Salmo 91, do 7 a 11, 1040, lá termina toda a mais exigido. Nesse segundo céu existem milhões de galáxias, e cada uma delas com milhões de planetas. É desconhecida pela ciência. Veja que Jesus disse, né, em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, nos céus há muitas galáxias e planetas. Veja sobre Lucifer em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Agora vamos para o terceiro céu, conhecido com a nossa cultura brasileira, que como é porâneo, é o céu superior, o terceiro céu, contando de baixo para cima, o mais alto de todos os céus, céu dos céus, que também tem um lugar que Deus fez para a sua habitação, como os tronos dos tronos, ao norte acima, né? Que está descrito isso provavelmente, que é o sétimo céu. Nós vamos ler em Salmo capítulo 11, verso 4, Isaías 66, verso 1, Isaías 63, do 14 ao 15, Salmo 47, 8, Salmo 103, verso 19. Neste lugar Deus reserva ou observa toda a terra, que está escrito em Provérbios capítulo 15, verso 3, que os olhos contemplam os bons e os maus. Ele observa continuamente os seus olhos de todos os homens. Você vai encontrar isso também escrito, Deuteronômio capítulo 26, 15, Zacarias 2, 13, e 2 Crônicas 16, 9, e os olhos do Senhor estão em todo lugar. Somente Deus, a sua soberania, pode nos no terceiro céu, mas foi
pode nos fazer ver os céus dos céus. É aquilo que eu falei para você. O diabo tentou conquistar o terceiro céu, mas foi lançado e caiu na atmosfera galaxiana. O próprio Jesus falou em Lucas 10, verso 19. Muitos doutores acreditam que o terceiro céu tem um formato de pirâmides, né? Que é o 3D, a morada de Deus, né? No último andar, onde milhões e milhões de galáxias e muitos meritíssimos acreditam que a Nova Jerusalém, né, o Jardim do Éden, o Paraíso, também estão localizados nessa dimensão da extremidade, que você vai ler lá em Mateus capítulo 8, verso 11. Paulo disse: o que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, jamais entrou no coração do homem. É o que Deus preparou para aquele que o ama, né? Se o Jardim do Éden na terra era maravilhoso, o que dizer dos céus dos céus, da Nova Jerusalém? Ali todos se comunicaram por meio da telepatia, como já falado, no meio de telepatia avançada, ou seja, antes de nós falarmos, a resposta já tem chegado. É aquilo que Deus fala assim: antes de você falar, eu já conheci as suas necessidades. É que a pergunta que Isaías fala, lá em Isaías capítulo 11, 65, 2 Coríntios 12, de 2 ao 4, que Paulo subiu até o terceiro céu, de palavras inefáveis, ali já estava a resposta. E lá em Apocalipse capítulo 6, 9, como está as almas debaixo do trono de Deus, né? Vocês vão ler ali. E em Apocalipse 20, verso 4. Se fosse pelos esforços humanos, se fosse pelo nosso esforço humano, nem a alma alcançaria os céus. A escada de Jacó seria pequena demais para chegar a alcançar os céus. Você vai ver que a escada de Jacó ali, capítulo 28, verso 16, que o topo da escada está no céu. O anjo subia e descia e Deus estava lá em cima, na escada. Então, a graça de Deus, a morada de Deus. Se fosse pela lei, nenhum homem seria dilacerado, porque pela lei nenhuma carne será justificada. E todos pecaram, mas pela graça chegamos até a morada celestial, preparado para o seu povo. Na qualidade formal, o ser humano diante de Deus, Isaías 35, Apocalipse 5, 9, vê que antes de identificar como caminho que Jesus fala lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Pelos pés da graça, os pés dos discípulos, porque quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ali significa uma caminhada para a Nova Jerusalém, uma caminhada para o novo céu que nos espera. Andar melhor para o caminho certo. Isso você vai encontrar em Isaías capítulo 35, verso 8. Veja mais sobre os céus em Gênesis capítulo 4, 15, verso 15, em Gênesis capítulo 4, verso 15. Os detalhes acima são para níveis de estudo. Eu falei nível de estudo, dependente de idioma, de conceito verbal, para sofrer alteração significativa. Ou seja, como eu falei, nós temos aqui na linha teológica brasileira, que conhecemos como 3 céus, como o Urano, Mesurano e Eporano, que é na teológica brasileira, na cultura brasileira, como a nossa Bíblia é traduzida em português. Mas pelo conhecimento da cultura judaica, no Talmud, e
e outras religiões, como o islamismo, o hinduísmo, eles conhecem que existe na sua conhecimento, como eles têm em mente, nos seus estudos, no conhecimento, que há 7 céus, o qual falei o nome dos 7 céus aqui para deixar escrito em nossa mente. E que eu falei que o primeiro céu se chama Vilon, que está lá em Isaías capítulo 40, verso 22. O segundo céu é Raquiá, que é em Gênesis capítulo 1, verso 17. Terceiro céu é Shahaki, que é em Salmo 78, verso 23. O quarto céu é conhecido como Zibul, e é em Isaías 63, verso 15. Primeiros Reis, verso 8, capítulo 8, verso 13. E o Maion, veja que o Maion, que está em Deuteronômio capítulo 26, 15, no Salmo 42, verso 9. O quinto, Machon, que é Primeiros Reis 7, 30. Deuteronômio 28, 12. O sexto céu, conhecido pela linha no Talmud, ou na teologia judaica, Arabote, que é o sexto céu, e o sétimo como Ofinis, né? Ofanis ou Ofinis na linha judaica. Aqui serve para o estudo que o islamismo e o hinduísmo acreditam. Isso está no Talmud, na história judaica, e tem esses conhecimentos de 7 céus. E nós costumamos a entender e estudar sempre com nossos pais, né, com nossos professores espirituais, que, como baseado ali em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios 12, do verso 2 ao 4, que o apóstolo Paulo subiu até o terceiro céu. E na linha teológica nós fragmentamos como o primeiro céu, que é o firmamento, como Urano, o terceiro céu planetário, como Urano, e o quarto céu, como Urano, no trono de Deus. Isso da linha brasileira. E aqui deixo esse estudo para que você possa trazer um benefício como chantilly para o seu conhecimento, para que você possa distribuir conforme a sua fé aqueles ainda que não têm um conhecimento no mundo espiritual. Que Deus os abençoe. Aqui está esse pequeno conhecimento, novidade, para aqueles que são amantes da Bíblia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.